Bem, a gente vai continuar aqui sobre ligações atômicas dos sólidos. O tipo de ligações interatômicas são as chamadas ligações primárias e ligações secundárias. Alguém sabe como é dividida as ligações primárias? Alguém tem esse conhecimento para dividir com a gente? Quais são os tipos de ligações primárias? Do Paulo é entre os átomos, né? Sim, existe 3 tipos. Isso lá no médio vocês aprenderam. Tem a iônica, né? Isso, iônica, depois? Covalente, eu acho. Isso, e depois? Metálica? Acertou, miserável. Quem é teu professor de CQMM? Isso aí, Heitor. Então, as ligações primárias, nós consideramos justamente essas que Heitor compartilhou conosco, né? Que são as ligações iônicas, covalentes e as metálicas. E a gente vai estar vendo, vai estar pontuando sobre elas. E as ligações secundárias. As secundárias mais conhecidas, né? A ponte de hidrogênio, ligação de Van der Waals, que ela é bem interessante. Tem até a coisa da lagartixa, né? A NASA usa esse tipo de ligação para os robozinhos, né? GUT. Se ele está no espaço ali justamente para poder se movimentar. Então, vamos lá, gente. Então, como já foi dito, as ligações primárias elas podem ser metálicas, covalentes e iônicas. As ligações secundárias, Van der Waals ou ponte de hidrogênio. As ligações ponte de hidrogênio. Que, na verdade, não há. A gente vai estar vendo aqui o exemplo, eu já falei lá, da NASA, já pega essa tecnologia, né, do homem lagartixa. As ligações químicas, gente, são interação que ocorre entre os átomos, né? Eles vão se tornar ou uma molécula ou uma substância básica de um composto, né? E aí essas ligações, elas podem ser, né? Essas ligações químicas. Já as secundárias, né? É chamada força de ligação secundária. Ela atua entre moléculas e entre átomos estáveis, né? Já estão ali acertados, eles já estão dentro da regra do octeto e da regra do dueto. Então, o que acontece? Ela acaba pegando, tendo uma força entre ligações por conta das atrações ali entre a positividade e a negatividade ali dos elétrons. A gente vai estar vendo. Essas 3 forças intermoleculares são chamadas de dipolo induzido, né? Dipolo permanente e dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Lembrando que essa ligação de hidrogênio é a mais forte, né, que tem, as pontes de hidrogênio. Quando o hidrogênio, na maioria das vezes, esse tipo de interação ocorre quando a molécula possui hidrogênio ligado a 3 coisinhas básicas, né? Ligado a flúor, nitrogênio e oxigênio, que são, esses 3 caras são fortemente eletronegativos. Eu vou dar uma parada no slide para chamar a atenção uma coisa que na aula passada eu botei aqui e botei repetido. Deixa eu consertar, era a tabela de eletronegatividade, estava repetida ali. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um momento. Voltando, aula passada, está aqui. Embora estava energia de ionização repetida. Se eu não me lembro, se eu não me esqueço, o print era mais ou menos isso. Deixa eu xarear para vocês aqui, mais para vocês verem o que é que eu estou tentando
falar. Ela é parecida com a afinidade eletrônica, né? A parte de eletronegatividade que ficou faltando. Você vê que, se a gente for olhar para a tabela, vocês estão com a tabela aí aberta? Eu estou aqui. Isso. Essas aulas, gente, é bom estar com a tabela em mãos. Deixa eu abrir a tabela aqui. Tem a tabela que eu passei para vocês aí. Se você olhar aqui, ó, vocês estão vendo essa imagem aí da eletronegatividade. Captou aí a mensagem? Você vê que está tanto a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica e a eletronegatividade, elas funcionam parecida aí. Essa afinidade eletrônica é justamente onde vai fazer as ligações pela força de atração entre positivo e negativo. Veja aí, gente, que legal. A eletronegatividade, ela cresce o quê? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Se você olhar na sua tabela, qual é o composto mais eletronegativo? É o flúor? Exatamente o flúor. Se você olhar na tabelinha aí, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir minha tabela periódica. Imagenzinha, Sandrinho. Aqui, ó. Minha tabela. Vocês estão vendo aqui, ó. Se ela cresce de cá, ó, nesse sentido e subindo, então o nosso mais eletronegativo é o flúor. Lembra aí que eu falei da ligação de hidrogênio, né? As pontes de hidrogênio, ela sempre é ligada o quê? É o hidrogênio ligado ao FON. A gente memoriza assim, né? Que é o flúor, oxigênio e nitrogênio. Se você olhar na tabela aí, a gente olhando na tabela, deixa eu botar aqui. A imagem que está aparecendo aí é a tabela, né? É. Deixa eu parar. Aqui não estou conseguindo voltar. Pronto. É o FON. Tá vendo? Olha ali em cima da tabela os 3 marronzinhos que tem ali. Quais são eles? Né? Flúor, oxigênio e nitrogênio. São os caras mais eletronegativos que a gente tem aí, se a gente for tomar como base de baixo para cima, né? Então, é muito importante estar ligado nesses caras aí. Faltando aqui. Então, nós temos aí esses tipos de ligações. A ligação metálica, né? Ela encontra entre metais e suas ligas. É interessante da formação, né? Ela é formada por átomos de baixa eletronegatividade. Como vocês já viram lá, o crescimento vem o quê? Ó? Você vê que você tem os metais na tabela periódica e você tem os ametais. Você vê que os metais estão lá na frente. Então, se eu faço ligações entre metais, essa ligação ela é de baixa eletronegatividade, né? Por quê? Porque tem 3 elétrons na última camada. É o máximo que você vai ter ali naquele grupo de transição entre os metais alcalinos terrosos e aqueles metais de transição, que podem ter 3 elétrons na última camada. Então, para esses caras se ligarem do metal, o que é que acontece? Ele só tem 1, 2 ou 3. Pela regra de octeto, ele precisa o quê? Dueto só serve para hidrogênio e o gás nobre, que ele já tem 2. Então, ali é dueto. O restante todo é
a regra de octeto. Então, gente, o que é que acontece? Para um tipo de ligação, uma ligação metálica, o que é que ocorre? Eu tenho uma regra de octeto. Eu tenho lá minha tabelinha periódica, né? Eu tenho minha tabela periódica e o que é que acontece? Vou mostrar a minha tabela aqui de novo. Então, esses caras aqui, os metais, tá vendo? Ó, você tem aqui, esse grupo aqui, são os metais, metais de transição, e cá para frente, para o fundo da tabela, você tem os ametais. Então, quando a gente vai estudar ligações, aí você tem ligação metálica, metal com metal. Ligação iônica, né? Ligação iônica é metal e ametal. E a ligação covalente, ametal a metal. Então, veja o que rola aqui. Se esses caras aqui, pela regra de octeto, eles precisam ter 8 elétrons na última camada, por exemplo, a família 1A, dos alcalinos, ele só tem um elétron. Aí ele vai se juntar lá com o flúor, certo? O flúor tem quantos elétrons na última camada? Dou-lhe uma? 7. 7. Isso aí. É mais fácil o flúor emprestar 7 para aquele cara completar 8 ou que tem um emprestar para o flúor, né? Pegar do flúor. É melhor ele arrastar 7, né? Ele precisar de 7, ou ele se doar para o flúor lá e o flúor completar 8, né? Digamos, se eu pego qualquer um desses aí. Certo? Hein, gente? Então, é mais fácil o que tem menos, né? Por isso que os metais, eles louam, eles dão. Ai, pai, para. Então, voltando para a nossa aula, volta normal, volta normal. Então, o que é que acontece? Voltando aqui, vamos mostrar isso. Aqui, deixa eu abrir um novo quadro branco. Então, o que é que rola aqui? Hotboard. Você tem aqui, por exemplo, um elemento da família 1A, certo? Eu tenho elemento X aqui da família 1A. E tem um elemento Y da família 7A. A gente não estou falando do caráter de ligação agora, certo? Aqui, então, esse aqui, se ele é da 1A, ele possui um elétron na última camada de valência. Certo? E já esse carinha aqui, ele vai apresentar o quê? Ele vai apresentar 7 elétrons. Então, é mais fácil esse cara aqui, né? Você tem um metal e um ametal. Isso a gente vai ter vendo mais para frente na ligação iônica. Então, para ele, né, é mais fácil ele vir e emprestar para esse cara aqui. Então, esse cara na última camada, ele vai estar completo. Ok? Então, essa é a regra de octeto. Ele precisa, pela regra de octeto, na regra de octeto, né? Só para lembrar. Ele tem que ter o quê? Dueto já está completo, que só tem hidrogênio e L ali, que 2, né? Na regra de octeto, eu tenho que ter 8 elétrons na última camada, certo? Então, pela regra de octeto, eu tenho que ter 8,
8 elétrons na última camada de valência, certo? Tem que ter esse cara aqui. Então, essa é a regra de octeto. Só para dar uma revisada aí rápida do médio. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui para nossas ligações. Então, na ligação metálica, ela tem uma característica. Ele está ligando metal com metal. Só que eles são eletronegativos, eles têm baixa eletronegatividade. Só que o que é que acontece, gente? Lá no outro, a ligação, que a gente deu o exemplo ali da regra do octeto, eles vão se completando, né? O metal empresta ali, naquela última que eu botei de exemplo, só que agora é um metal com metal. E aí agora, que eles não se emprestam. Então, é difícil você visualizar. Você está vendo aqui, ó? Ele está, aqui está se juntaram, né? É difícil mostrar isso como a gente mostra uma iônica ou uma covalente. Para você mostrar do metal, você só pode fazer em bloco. Por quê? Porque eles ficam na estrutura do metal, eles ficam com aquele elétronzinho que está sendo... Eles estão em bloco. Então, lá na última camada, então eles vão ali se completando em bloco e sempre vai ficar aqueles elétrons livres. Por isso que as ligações metálicas, eles têm facilidade em tráfego de elétrons, por conta que eles estão ali como se fosse nuvem, o bloco, né, ligado. Então, esse cara aqui está ligando, então eles estão sempre ali se emprestando a valência para fazer o complemento. Então, por isso que quando nos metais, por esse tipo de ligação, é mais fácil eles fluírem os elétrons ali. Por isso que eles são ótimos condutores de energia elétrica. Os elétrons de valência são divididos com todos os átomos, né? Não estão ligados a nenhum átomo em particular. Eles não estão ligados, é isso que eu estou falando. Eles estão livres para se conduzir ali. Então, você tem aqui os átomos, eles estão ali livres e não estão assim fazendo a ligação, eles estão interagindo ali entre eles no núcleo. Ele funciona em bloco. É diferente das ligações, que você tem um composto. Aqui eles estão funcionando em bloco para eles ficarem ali e ficarem agrupados na estrutura. Então, eles são livres para conduzir. A ligação metálica não tem caráter direcional, né? Você ligar um ao outro, aquela não tem uma direção como nas outras ligações. A ligação metálica, ela é geralmente forte, é uma das características, né? É um pouco menos do que a iônica, a mais forte é a iônica. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os materiais, mais forte é essa ligação, certo? Então, eu tenho aí, na ligação metálica, ela é um pouco, ela é forte, mas ela é menos forte do que a iônica e a covalente. Ela tem a energia de mais ou menos de 20 a 200 kcal por mol, né? A gente está quilocal, aí isso aí transforma em joule, e aí você vai ver a energia que usa em cal. Então, os elétrons de valência, né? E o átomo nas camadas mais internas. Tem as camadas internas, então eles estão livres ali, trafegando, e em bloco eles se completam. Características dos metais ocasionados por esse tipo de ligação. O que é que vai gerar? Como eu falei, são bons condutores de calor e bons condutores de eletricidade. Todo mundo aí, na minha época, a bola que a gente usava era chuveirinho. Já herdei de Painho, viu? Só para vocês lembrarem aí que foi Painho que me passou a bola de chuveirinho dele.
era uma bola de plástico grosso. Então, a gente, para jogar mais uns dias, quando a bola chuveirinho furava, a gente esquentava a faca e ia lá e dava aquela esticadinha assim, o plástico grosso, e aí acabava tapando, jogava, esquentava e botava a faca. Aí, quando a faca ficava vermelhinha, ia lá, tapava a bola, botava na torneira e solidificava ali. Mas só dava uns babinhos ali naquele dia, depois voltava a furar. Se a gente tivesse já essa fita dupla face de hoje em dia, a gente não ia ter esse problema hoje, né? Tem umas mais antigas que dava para literalmente cozinhar a bola. É. Não furava nem a pau. É verdade, tinha dessa. Hoje, graças a essa coisa do calor, o que acontece? Hoje eu comprei daquelas piscinas plásticas aqui para os meninos, gente. Tem uma cola de vinil. Eu pego um pedaço de vinil, boto, aí tem todo o processo e boto ali. A piscina já teve mais de 30 furos, estão tudo remendada, mas está funcionando, está viva, sobreviveu. Então, o que acontece? Hoje em dia, os meninos já têm a faca ali, o cabo de madeira. Na minha época, aquela faca de mesa, só as peixeiras, como diz o povo, é que vinha com cabinho de madeira para a gente segurar e fazer. A maioria das vezes, aquela faca de mesa que, quando você segurava, ela ficava vermelha na ponta, mas ela ia esquentando por causa da transmissão de calor. Porque, com calor, as moléculas se agitam, então elas querem trafegar. Então, elas estão em alta rotação ali, e aí vão e acabam indo lá para o fundo da faca. Ela vai transmitindo o calor. Né? E são condutores de eletricidade, é isso que eu falei. Por esses elétrons eles não estarem ligados, eles estarem interagindo em bloco ali, então eles vão ter facilidade de tráfego. Por isso que os metais são excelentes condutores, né, de eletricidade. Agora nós vamos na ligação covalente. Nas ligações covalentes, né, as configurações eletrônicas estáveis são adquiridas pelo compartilhamento de elétrons. Eles só se estabilizam com a ajuda do outro. E aí eles formam um composto, né, de elétrons de valência entre átomos adjacentes. Forma-se com átomos com alta eletronegatividade. É aquilo que eu falei, né? Você tem um átomo eletronegativo e você tem lá. Você junta. Por exemplo, você tem vou abrir um quadro aqui para mostrar. Da ligação covalente aqui. Fecharei o quadro. Nós estamos falando de ligações covalentes. Então, se são mais eletronegativos, aqui no slide está dizendo o quê? Preste bem atenção. No slide eles estão dizendo que forma-se com átomo de alta eletronegatividade. Então, seria um tipo de ligação de quem com quem? Gente, preciso que vocês falem. Essa era entre os ametais? Os ametais, né? Você está lá no final. Então, se eles são ligados lá entre os ametais. Por exemplo, o nitrogênio, na forma que ele vem, ele é alguma coisa? Sim. O nitrogênio. Qual a característica do nitrogênio aí? Que família é o nitrogênio? Vamos para a tabela periódica. Eu pauso aqui. Vamos para a nossa tabelinha. Olha o nitrogênio. Que família é essa aqui, gente? Família do nitrogênio. Isso. Boro, carbono, nitrogênio. Ela é a família 5A, certo? Se ela pertence à família 5A, qual a característica do elemento que está na família 5A?
ele possui 5 elétrons na última camada de valência, né? Essa característica principal dos elementos 5A. Voltando aqui para nossa tabelinha. Nós temos aqui de ligações covalentes, nós temos o nitrogênio. Então, a característica dele aqui é ele possui 5 elétrons na última camada. Pela regra de octeto, ele precisa de quanto? 3. Precisa de 3. Ok. Ele tem 5, ele precisa de 3. Então, ele vai se unir 3, né? Com outro elemento para completar. Então, já botei ali. Então, o que é que rola? Ó? Então, eu vou pegar outro nitrogênio. Ele também, aqui, ó. Ele precisa de 3. Então, a ligação covalente é essa ligaçãozinha aqui, ó. Que você vem, ó. Eles compartilham elétron. Pega emprestado. Então, você tem aqui, ó, o nitrogênio, o N2. Eles só viram um composto, uma substância, né? Quando junta duas moléculas. Então, ele só funciona, ele está estável justamente o N2. Por quê? Porque ele vai estar aqui, ele vai ter uma ligação tripla covalente aqui, né? Aqui, ó, você tem o N, a ligação, né? Com outro N. Então, ele tem uma ligação tripla. Então, eles são, os dois, como é da mesma família, eles são eletronegativos, então ele consegue fazer esse tipo de ligação. Isso é a ligação covalente. Então, há esse compartilhamento de elétrons aí na última camada. Ok, gente? Até aí tudo ok? Sim. Isso aqui é umas revisõezinhas só para vocês entenderem. Uma outra coisa que é importante frisar nas ligações covalentes, gente, é que as ligações covalentes ela tem uma estrutura geométrica. Deixa eu charear aqui, só voltar para o slide aqui, só um momento. Aqui. Então, nas ligações covalentes, né, há um compartilhamento entre na última camada de valência, adjacente na molécula que está do lado. Então, ele vai fazendo a estrutura, então, eles estão bem definidos. Então, forma-se átomo com elementos que têm alta negatividade. Nesse caso aqui, ó, que elemento poderia dizer aqui que família seria esse aqui, se você olhar para essa figura? São elementos da família 6A, né? Ó, você vê que aqui ele tem os 6 dele e aí pega 2 emprestados do próximo. Os 6 e os 2 emprestados. E assim vai. Vamos lá para a próxima parte. A ligação covalente ela é direcional e forma ângulos bem definidos. Lembra aquilo que eu falei, até brinquei? Por exemplo, uma molécula, ela puxa a outra e ela vai fazer a estrutura geométrica, né? Que ela pode ser linear, pode ser triangular. Então, ela vai definir na própria estrutura os ângulos aqui. Ó. A ligação covalente é forte. A energia de uma ligação covalente ela está entre 125 e 300 kcal por mol, por molécula. Aí está ligada. Então, você vê que a estrutura, ó, você vê na forma dela triangular aqui, certo? Com ângulos definidos na própria ligação. Tem um site que você bota, liga a família, e quando ligar, você vai ver a estrutura, o ângulo que forma.
ficou do professor passar esse link para mim, porque ele tem que ter um login lá. Eu acho que ele ia liberar para a gente usar. Eu vou estar conseguindo aí com ele, para vocês já fazerem esse laboratório aí, de estar olhando essa estrutura das ligações. Tipo de ligação comum em compostos orgânicos, né? Materiais, os polímeros, diamantes. Então, por isso é chamado de ligações meros, né? Os polímeros, as ligações meros, essas ligações covalentes. Assim também como as secundárias também pode acontecer, mas a secundária não. Aqui, a iônica. Encontra-se em composto cuja composição envolve tanto elementos metálicos como não metálicos. Na verdade, chama ametais, né? Na verdade, por exemplo, por isso que muita gente gosta de chamar vocês de discentes ou estudantes. Não gosta da palavra aluno. Vocês sabem a derivação da palavra aluno? Luno é de luz. Aluno é sem luz, né? Que precisa do conhecimento. Tá? Por isso que esse termo, muitas vezes, não utiliza os alunos. Porque aluno, sem luz. Então, o professor é o iluminado, é que vai trazer a informação. Então, vocês sabem que não funciona. Então, você tem aqui, por exemplo, a ligação do sódio com o cloro. O sódio é de que família? Estão com a tabelinha na mão? O sódio e o cloro. O sódio número 11 e o cloro 17. Deixa eu mostrar. Sódio é um alcalino. Isso, o sódio é um... Vou voltar para a minha tabela aqui. Ó. Olha onde é que está o Na, ó. Pá! Ele tem 11 elementos. Né? Aí tem aquela cobrinha, um S2, 2S2, 2P6, né? Tal. E aí o sódio ele tem um elétron, ele é da família A, ele tem um elétron na última camada. E o cloro é o 17, ele é da família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Então, para eles se completarem, só precisa um de cada. Então, vamos lá, vamos desenhar os bichos. Deixa eu charear aqui minha tela. Vamos para o quadro branco. Vamos para as ligações iônicas. Né? A ligação iônica entre metal mais o não metal. Certo? Isso é só... Mas se aparecer a palavra metal, vocês sabem que é a mesma coisa. É o não metal ou a metal. Porque hoje a tabela é bem mais dividida, né? Tem mais nomenclaturas. Nessa que eu dei para vocês mesmo, tem várias nomenclaturas aí, e ele divide em cores. Fica bem legal para vocês entenderem. Então, eu tenho o Na, que tem um elétron na última camada. E o Cl, o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, certo? Então, a ligação iônica, ela é direcional. Então, ela... Deixa eu botar de outra cor aqui para ficar mais bonitinho. Então, ele tem a setinha, né? A ligação. Então, ela vai... O metal vai ceder um elétron para o cloro.
Então, isso aqui vai juntar e formar o NaCl, que é o nosso famoso Sal de cozinha. o cloreto de sódio. Certo? Você tem o cloreto de sódio. Só que tem aquela coisa, né? Na estrutura, na parte estequiométrica, se a gente for olhar, né? Vai ter elementos que vão precisar de... Por exemplo, aqui eu só precisei um de cada, não foi? Um de cada. Agora, se eu juntasse aqui, deixa eu ver na minha tabela aqui, deixa eu escolher 2 elementos aqui. Magnésio. Pode ser a da água, não? Com Fez a do flu. H2? Vou juntar aqui o magnésio com flu. Deixa eu xarear. Vamos pegar o magnésio com flu. Aqui agora, ó. Você tem o magnésio. Misericórdia. O magnésio. Agora com flu. O magnésio é de que família? 2A. 2A. Então, ele é a ideia de ligação iônica. Então, existe um que é eletropositivo, um é eletropositivo, outro é eletronegativo. Quem é eletropositivo aí, dos dois? Quem é o mais eletropositivo? Magnésio? Magnésio. Se o eletronegativo não cresce da direita para a esquerda, então o eletropositivo funciona o contrário. Ele vem da direita para a esquerda. Da esquerda para a direita é eletronegatividade. Então, isso aqui é o magnésio, é o cátion mais 2. Certo? E aqui o flúor, ele é da família 7A. Então, ele tem o quê? Ele é o ânion, certo? Então, ele é menos. Não boto 1, entendeu? Só boto menos. Então, para formar aqui, é chamada a regra da Xuxa, né? A regra da Xuxa. Por formar um composto aqui, eu vou ter que usar a regra da Xuxa. Alguém já ouviu esse palavreado, né? Aqui, deixa eu botar um verdinho. É a regra do X, da Xuxa. Não é isso? Aqui, para formar um composto desses dois elementos, como é que ficaria para formar ele? Eu precisaria de quê? Eu precisaria de quantas moléculas de magnésio e quantas de flúor? Hã? Hein, gente? Me ajuda? Me ajuda. Então, para eu formar um elemento aqui, eu precisaria do MgF2. Então, eu precisaria de 2 moléculas de flúor. Então, se a gente for pensar aqui pelas ligações, o que é que a gente teria aqui para eu formar? Eu tenho o flúor, na ligação iônica, eu vou ter o magnésio, eu vou ter o magnésio aqui, eu vou ter o flúor,
E o flúor? O magnésio aqui, ele tem 2 elétrons para emprestar. O flúor, por sua vez, aqui, eles têm 7 elétrons na última camada aqui. Né? 7 elétrons na última camada de valência. Então, como é direcional, esse cara vai doar, então ele vem e doa. O de cá também vem e vai doar aqui, certo? Então, aqui eu completo o fluoreto de magnésio. Então, ele precisou de mais de 1, certo? Vai precisar de mais de 1. É que nem se você pegar da família 5A, que tem 3, e outro da 2A, então vai ter uma troca na hora de você fazer isso aqui. Tudo bem aí, gente, com a ligação iônica aí? Até agora é de boa. De boa, né? Isso aí é revisão do médio. Hoje em dia nem joga mais bola, né? Na verdade, todo mundo, né, Mário Vinícius? Então, vamos voltar aqui para... Deixa eu olhar meu slidezinho. Deixa eu mostrar. Aqui na estrutura, nós mostramos ali o cloreto de sódio. Deixa eu... É bom que mudasse esse areamento assim mais rápido. Então, ó, são átomos de elemento metálico que perde facilmente seus elétrons. Metal, então, ele perde com facilidade, porque para ele é bom por quê? Porque quando eu expulso e eu empresto aquele elétron que está ali na última camada, o que é que acontece? Aquele elemento vai passar para a camada anterior. A camada anterior dele está completinha. Então, ele vai estar obedecendo a regra de octeto. E aquele que emprestou vai completar aquele elemento que está lá faltando. Então, aí eles ficam estabilizados. Então, os átomos desse elemento, ele perde facilmente elétron na valência, né? Então, adquire assim a configuração estável. Eles se tornam íons. Aí, se você olhar aqui a próxima figura, ó, eu vou mostrar aqui, ó, na ligação iônica. É isso que eu estou falando para vocês. Preste bem atenção nisso aqui. Ó, o Na, ele tem 3 camadas, tá vendo? Ó, na primeira ele tem 2 elétrons, na segunda, quantos elétrons o sódio tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na última camada, ele tem 1 elétron. Se eu empurro esse elétron, eu dou para lá, o que acontece? Para a estrutura aqui, ele está com 8 elétrons na última camada. Então, ele está dentro da regra de octeto. Ele expulsou aquele e esse aqui, ele é lançado, ele é direcionado, ele vai para o cloro. O cloro tem 7 elétrons na última camada, então ele vai completar, certo? Então está aqui. Olha o que aconteceu na estrutura aqui. Perceba, o que é que aconteceu com o sódio? Se ele emprestou, ele ficou com a última camada com 8 elétrons. Vocês estão vendo aqui? Na figura. Então, ele vai voltar para a camada anterior. Ele não está mais outra. Ele já não tem aquela estrutura de 3 camadas de valência. Ele parou na 2, na segunda camada. Vocês sabem que é K, L, M, N e tal. Então, ele volta para a camada anterior. Aí ele joga esse cátionzinho, passa para lá, ele volta para a estrutura, que está completinho com 8, empurrou um para lá, ficou com 8, ficou estabilizado. Jogou um para lá, também ficou com 8 e ficou estabilizado.
Por isso que essas ligações são fortes. Se você vê, gente, para você desgrudar aqui, ó, essa estrutura, olhe para o cloro. O cloro tem 8 nessa camada e 8 nessa aqui agora, como está junto. Então, para separar isso aí é bem complicado, porque não tem essa facilidade. Ele vai estar bem estável na estrutura. Vamos lá. Ligação. Voltando para a iônica, né? A ligação iônica é não direcional, ou seja, a magnitude da ligação é igual em todas as direções ao redor do íon. Diferente da covalente, que ela é direcional, ela tem a direção e tem uma estrutura cristalina ali, que vocês vão estar estudando com o Paulo na próxima aula, justamente ela vai ter ângulos definidos, vai ter toda uma estrutura. Na ligação iônica, ela é não direcional, ou seja, a magnitude da ligação é igual em todas as direções ao redor. Então, ela vai fazer uma estrutura, um bloco de estrutura. Ela está aqui, ó, as moléculas juntinhas ali, ó. Certo? Você vai ter o cloro e o sódio. O sódio aqui é a menorzinha e o cloro o maior. Você vê que o número atômico dele é maior, ele tem uma molécula maior, e o sódio também aqui é uma molécula menorzinha. Ó, a ligação iônica ela é forte. Ela tem uma energia interna de 150 a 300 kcal por mol. Né? O TF dos materiais com esse tipo de ligação é geralmente alto. A ligação predominante nos materiais cerâmicos. Você vê que, para você desassociar ali da cerâmica, você... Vamos pensar assim, a grosso modo, quando você quebra a cerâmica, os dois lados ali continuam cerâmica. Então, dissociar esses caras aí é bem difícil. Considerações sobre entre você pensar a ligação iônica e covalente, né? Só lembrando que na ligação iônica ela é não direcional, na covalente ela é direcional. Muitos poucos compostos exibem ligações iônicas covalentes puras. Certo, gente? No composto, para juntar ali, ela pode ter compostos ali ligados ionicamente e outros ligados covalente, né? A maioria das ligações iônicas tem um certo grau de ligação covalente e vice-versa. Transfere e compartilha elétrons, ao mesmo tempo que transfere e compartilham. Certo? Porque, por exemplo, se tivesse ligado aqui, né, tivesse outra molécula de cloro, então elas iam fazer ligações iônica e covalente. Então, se a gente for ligar na estrutura, pode acontecer isso aqui, certo? Esse que está aqui ligar com mais um outro cloro. Então, você vai ter uma ligação iônica e covalente ao mesmo tempo. Aqui voltando ainda, né? O grau de ligação depende da eletronegatividade. Ali apareceu um G ali, né? Eletronegatividade. É um Deus. Negatividade dos átomos constituintes. Quanto maior a diferença das eletronegatividades, quanto maior for a diferença, na verdade é maior que 1,7, certo? Mais iônica é essa ligação. Quanto menor for a diferença da eletronegatividade, mais covalente é a ligação. Então, se você tem algo que a eletronegatividade é a diferença entre os elementos ali, ela passa de 1,7, a ligação ela é iônica. Quanto menor for a diferença entre as eletronegatividades, uma metal com uma metal, eles já são bem negativos ali. Então, a diferença lá vai ser bem pequena. Então, as covalentes, nesse caso, a diferença entre as eletronegatividades dos elementos, mais covalente é a ligação. Menor for essa subtração, né? A diferença é o mesmo que subtração, certo, gente? Ligações secundárias ou de Van der Waals. Veja aqui, gente.
É aquilo que eu estava falando para você. Aí você tem a estrutura aqui, ó. Isso aqui, que elemento é esse aqui, amiguinhos? Quem é esse cara? Aí é água. A água. Lembra aquilo que eu brinquei? Que o O da família 6, a água da 1 lá, do hidrogênio, que é o malhadão assim puxando os dois carinhas, né? Na estrutura. Você vê quando liga ali, né? O mais forte está puxando. Mas veja aqui, ó. São as ligações secundárias ou físicas, né? Na verdade, a ligação é por polarização, formação de dipolo, devido à estrutura de ligações, produz força de atração e repulsão, certo? Entre esses átomos e moléculas. Então, aqui eu já tenho uma substância, não tenho a água, mas eu vou e atraio. Vocês já viram lá os bichinhos, uns mosquitinhos andando sobre a água? Quem já viu aquilo ali? Né? Um insetozinho andando ali sobre a água, né? Então, é justamente isso que acontece ali. Ele vai produzir essa atração. A minha pergunta é, por que é que o gelo flutua sobre a água? Os dois não são águas? Por quê, gente? A pergunta que não quer calar. Por quê? O fato do gelo flutuar sobre a água. Vamos fazer as respostas aqui. Isso. Então, ó, João Pedro falou, porque ele é menos denso. Alguém mais tem um? A gente está falando justamente de ligações secundárias. Van der Waals. Não, essa resposta está certa. Mas tem mais uma coisinha. O gelo, gente, ele é, como o colega aí falou, ele é menos denso do que a água. Consequentemente, ele flutua sobre ela. Isso ocorre porque quando a água está no estado líquido, as ligações de hidrogênio ela ocorre entre as moléculas de água que são dispostas numa forma desorganizada, quando está líquido, certo? É desorganizada. Só que tem essas ligações aí de hidrogênio da molécula, aquilo que a gente falou de ponto de hidrogênio com FON, né? Que é hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio na molécula do gelo são mais espaçadas. Já na água é desorganizada, no gelo é mais espaçada e organizada, formando uma estrutura rígida e ela vai formar o quê? A forma hexagonal, que faz que as moléculas ocupar um espaço bem maior do que ocuparia se estivesse no estado líquido. Por quê? Ela vai ter... Vocês já olharam assim dentro do gelo, quando você bota ali na cuba de gelo, que elas ficam com a estruturazinha ali entre elas. Tanto que, quando você bota na forma de gelo ali a água, se você virar, sai. Quando ele gela, se você virar aquela cuba ali, o gelo não cai, não é? Por quê? Porque a estrutura dela expandiu. Ela vai formar mais ou menos assim. Ó. Vou mostrar. Eu tenho uma foto aqui do gelo, da estrutura do gelo. Aqui. Deixa eu charei aqui para vocês. Aqui. Essa é a estrutura do gelo. Ó, vocês estão vendo aí o espaçamento que vai fazer entre elas, ó. E elas estão ligadas aqui, ó. Ó, você tem o hidrogênio, que o hidrogênio é eletropositivo. E você tem, né, o oxigênio, que é eletronegativo. Então, eles vão estar ligados, ó, polarizados aqui. Ó. O positivo com negativo. Então, vai ter uma atração. Mas ele não deixa de ter as moléculas aqui, ó, de H2O. E ele vai criar uma estrutura geométrica hexagonal. Você vê que é um hexágono. Ó. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Então, ela forma essa estrutura hexagonal com 6 lados aqui. Ó. Então, ele vai formando essa estrutura e você vê que é organizado e espaçadamente, diferente dessa água no estado líquido. Certo? Então, você tem aqui a polarização de polo devido à estrutura. Está aparecendo aí o cheiro, gente? Para vocês? Ah, Das ligações? isso. Ok. A polarização dos dipolos entre as moléculas. Ó, a ligação de Van der Waals ela é não direcional. É considerada a ligação fraca, né? É menor que 10 quilocalorias por mol. Só que existem as pontes de hidrogênio que são ligações extremamente fortes quando há com o hidrogênio. Há controvérsias. Eu tenho uma figura aqui que está mais bonitinha do que essa. Deixa eu procurar aqui, rapidinho. Aqui dá para você entender quando há ligação de hidrogênio. Deixa eu fechar aqui a imagem. Certo? Então, você tem a ligação de hidrogênio. Você vê que as ligações de polo, né? Um positivo, negativo, aquilo que eu falei, aqui o oxigênio negativo, o hidrogênio positivo. Só que aqui, ó, tem os hidrogênios, né? A ligação do hidrogênio. O rompimento ali que tem. Uma coisa que eu vou chamar a atenção também, ó, na verdade, deixa eu pegar aqui, eu não consegui achar. Na verdade, eu não baixei a foto. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Bem, gente, então aqui, a gente para entender isso aí das ligações secundárias, a gente precisa entender um pouco de polaridade, sobre ligação polar e apolar. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo aqui, quando eu ligo o cloro com o hidrogênio. A polaridade do cloro é 3, do hidrogênio 2,1. Então, ela é polar, certo? Então, ela tem a diferença entre elas ali é de 0,9. Quando eu ligo a polar, por exemplo, principalmente entre substâncias iguais, a molécula polar formada, duas moléculas de cloro para formar uma, a diferença entre elas é 0. Então, essa molécula é considerada polar. Só que o que acontece nessas ligações secundárias acontece isso aqui, ó. Então, uma foto. House, cadê você? Aqui, eu só consigo abrir no Paint. Então, vai no Paint mesmo. Então, eu tenho aqui. Sério, cadê meu Paint? Paint.
Deixa eu fechar aqui, tem muita janela aberta, por isso que ele não está abrindo. Acho que agora vai. Agora vai. Tá, tinha muita janela aberta. Aqui, gente, ó. Por exemplo, a molécula polar, ela vai ter o quê? Ela vai ter a polaridade. De um lado positivo, de um lado negativo. Então, se ela se aproxima, é o chamado dipolo instantâneo. É a interação intermolecular, certo? É justamente isso das ligações secundárias. Ela tem a parte positiva com a parte negativa, o dipolo instantâneo e o dipolo induzido. Então, eu tenho aqui e ela se aproxima. Então, eu tenho o chamado dipolo-dipolo. Na NASA, esse tipo de ligação secundária, ou de Van der Waals, o que é que acontece? Nas patas da lagartixa, o que é que acontece? Os caras estudaram o funcionamento ali. Ele pegar e atraía, por exemplo, a pata dela tem uma polaridade, certo? Que quando encostada com outro material com a polaridade, ela vai fazer essa interação. E por isso que a lagartixa ela consegue subir ali na parede, né? Por conta dessa polarização. A imagem da pata da lagartixa, eu tenho aqui. Acredito que fechou. Mas eu tenho aqui. Aqui. Ó, veja aí a pata da lagartixa. Vocês estão vendo como ela aí, ó, ampliada aí. Justamente essa é a ideia. Aí o que é que a NASA fez? Tá, apareceu o robozinho aí, gente? Tá, Sim. ó, perceba aí no robô. Ó, justamente no espaço ali, ó. Ele precisa ficar acoplado ali. Então ele usa essa mesma tipo de ligação, né? Com materiais apolares ali, ó. E aí tem esse dipolo induzido, que aí faz com que vai aderir o robô, aderir à nave ali, e ele vai poder ficar preso, né? Chama Gico. Então, para esse tipo de ligação. Eu vou dar um intervalozinho aqui, gente, rapidinho, e volto. Então, a gente está falando sobre as ligações secundárias, né? A ligação de Van der Waals. Aí a gente tem o tipo de ligação dipolo-dipolo. Um exemplo disso é o ácido clorídrico, né? Deixa eu puxar meu quadrinho aqui. Abrir um novo. Chareando meu quadro. Aqui nós estamos falando de ligações secundárias. Você tem aqui o Van der Waals, né? Deixa eu ver o nome do cara aqui. Van der
É 2 As. É isso mesmo. Van der Waals. Para você que quer botar o nome no filho, tá aqui um cara para você homenagear. A ligação de Van der Waals. Por exemplo, gente, a gente tem o HCl, né? Que é o ácido clorídrico. O ácido clorídrico. Se a gente for olhar aqui para o tipo de ligação, o H, eu tenho o H e tenho o Cl, certo? Desse outro lado eu vou botar de novo H. Opa. HICl. HCl. Então, aqui você tem o H, ele é da família 1A, então ele é H+, né? Delta mais. E o Cl, delta menos. Então, aqui, o que é que ocorre aqui? Esse é um tipo de ligação intermolecular, ela é conhecida dipolo-dipolo, que aqui eu tenho aqui, entre esse e esse, eu tenho minha ligação, que um está cedendo e tal, porque um positivo está negativo, e aqui eu vou ter essa ligação aqui secundária. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Essa é a ligação, ó. Eu tenho mais, delta menos. Percebam aqui, isso aqui é a ligação dipolo. Ok? A ligação entre moleculares, a dipolo-dipolo, é interessante desse tipo, as características de substância que tem moléculas polares, aquilo que eu falei, né? De você diminuir a diferença entre elas, ali vai dar diferente de 0. Onde o polo positivo dessa molécula aí se liga ao o polo positivo se liga ao polo negativo, assim repetindo-se indefinidas vezes, né? Já o dipolo induzido, as interações é dipolo permanente e dipolo induzido. São observados quando a molécula polar deforma essa nuvem eletrônica e ela gera uma molécula apolar. Assim, induz a formação do dipolo. E tem aquela que eu já tinha falado, que é o dipolo instantâneo para dipolo induzido, que é o que acontece justamente com o da lagartixa ali, né? Deixa eu só... Ninguém entendeu porra de nada, professor, mas deixa para lá. Depois a gente assiste a aula novamente. É o tipo de linguagem, né? Justamente. Mas depois a gente assiste até pegar essa porra. Na verdade, assim, ó, o que acontece é que... por isso que eu falei daquilo de vocês, de olharem como de busca ativa sobre eletronegatividade, eletropositividade, dipolo, polo. Eu estou tentando falar termos que vocês, teoricamente, teriam que ter aprendido lá no médio, no ensino médio, de você saber que é uma partícula polar e polar. Eu acredito que pouca gente viu isso, né, no ensino médio. Então, a gente tenta... Eu vi, mas já esqueci. 99. Tem uns aí que o pessoal está... Mas eu estou tentando, assim, com a ilustração,
trazer a ideia para vocês da ligação, como funciona. Você precisa conhecer essa parte teórica, certo? E isso, o aluno ele tem que, na busca ativa, ele ir atrás dessa informação. Porque imagina, se eu toda palavra que eu for falar diferente, ou que a pessoa esqueceu, e aí a aula eu vou acabar não dando tudo que eu tinha que dar, porque eu vou falar desses termos. É onde vocês vão em busca desse conhecimento, né? De tentar ver, até de trazer ilustração, falar, professor, eu vi isso acontece assim. Por exemplo, eu gosto muito do tungstênio. Eu poderia fazer um seminário sobre tungstênio, da aplicação, da importância dele em tudo. Eu até falei em uma outra aula sobre a Segunda Guerra, da importância dele. Mas aqui o nosso foco é justamente para que você entenda, quando você vê lá um termo, olha lá, numa prova, polar, você pelo menos saiba que existe uma polarização, né? Existe polos, por exemplo, o hidrogênio é família 1A. A característica da família 1A, ela funciona como um cátion, certo? Positivo mais um. E já os elementos lá da família, lá para trás da tabela, 5A, 6A, 7A, eles são ânions. Então, são partículas negativas. Ou seja, eles vão se atrair ali, né? Uma positiva, outra negativa. Só que acontece, eles se juntam ali, por exemplo, numa ligação iônica, metal e ametal, certo? Aí você juntou. Já a água, por exemplo, tem o hidrogênio e o oxigênio, é justamente isso que a gente está estudando. Apesar da água ser o hidrogênio está na família 1A, ele não é um metal alcalino, mas ele tem um elétron na última camada, por isso que ele é diferenciado ali. Então, ele vai ter o quê? Uma ligação, a ponte de hidrogênio, ele vai funcionar com ligações ponte de hidrogênio, e a gente está estudando justamente as ligações secundárias, que já tem uma molécula pronta, eles vão se atrair porque de determinado ponto ele é positivo, outro é negativo, então eles vão se atrair. É isso que eu estou tentando trazer nessa imagem do hidrogênio com o cloro. Então vai acontecer isso, apesar deles serem polar, porque o hidrogênio positivo, outro negativo, aí quando fizer essa diminuição, você vai ver que é polar. Tipo essa imagem que eu mostrei aqui. Ó. Polar. Aqui, ele se atrai aqui. Por exemplo, aqui são ligações secundárias, né? A dipolo-dipolo, a de Van der Waals. Então, perceba que essa substância é o ácido clorídrico. Vai se juntar a outra, o ácido clorídrico. Então, eles vão estar ligados dipolo-dipolo. Um negativo com o positivo. Então, eles vão por essa atração dipolo-dipolo, apesar de serem substâncias já... Aí, no caso, dois ácidos clorídricos, eles... As moléculas igual, já estão prontinhos ali. Então, eles vão se atrair, vão se juntar na nuvem ali por conta da polaridade, né? Dipolo-dipolo. É isso que está tentando dizer. Mas aí o que é que acontece? Vai ter substâncias que vai acontecer isso também. No caso da apolar. Porque a apolar é a mesma substância. Deixa eu charear uma outra imagem aqui, que é para ver se você entende um pouquinho. Ou o pessoal aí que está calado, não entendeu e ficou calado, continuou calado, né? Tem que falar, galera, senão a gente se lasca. Ó, aqui, por exemplo, aqui você está vendo uma molécula polar. Mas você vê que parte dela aqui é negativa e outra é positiva. Se ela é polar, por quê? Deixa eu aumentar aqui. Ó. Acho que... Será que a caneta escreve aqui? Escreve. Então, o que acontece? Você tem
por exemplo, deixa eu pegar um elemento, o flúor, que é da família 7, né? Estou shareando o punch aqui. Muita tela aberta. Pronto. Por exemplo, você tem um flúor aqui. Ó. O flúor eu vou chamar um pouquinho para poder riscar, gente. Aqui. O flúor, ele é da família 7A. Então, ele tem um elétron. Então, para juntar aqui, né, eu vou ter que juntar o quê? O flúor com outro flúor. Eu tenho X aqui. Vou botar uma bolinha aqui, ó, só para você entender o que é que eu estou dizendo. O flúor. Opa, deixa eu botar X, eu vou continuar com X aqui. X e X. X. Então, o que é que acontece? Esse tipo de ligação, eu tenho flúor 2. Então, aqui é a minha molécula de flúor, certo? Eles se juntaram, fez o F2. Só que, para se juntar, é como se um ficasse dentro dessa substância, um vai funcionar como positivo, o outro negativo, certo? Porque não poderiam os dois ter a mesma polaridade, senão eles se afastariam. Então, dentro da mesma, da molécula apolar, porque ele é apolar? Porque é flúor e flúor. Se eu diminuir flúor menos flúor, vai dar 0. Então, ele é considerado molécula apolar. Está entendendo um pouco aí, Josanildo? Ele é apolar, ele não tem um polo. Eu tinha mostrado... Para lhe falar a verdade, entender, não estou entendendo, não. Mas depois eu dou uma assistida melhor e pego algumas coisas aqui para ver se desenvolve alguma coisa. Porque, ok. vou falar a verdade, né? Não estou entendendo. É porque a linguagem química, muitas vezes... É um pouco vocês complicado. É. Aqui, ó. Aqui, deixa eu abrir aqui a imagem aqui, que eu tenho aqui. Sharear. Aqui, ó. Ó, por exemplo, Josanildo, o que é que eu estou tentando mostrar para você? Uma ligação polar, eu tenho duas substâncias diferentes, certo? Então, eu vou ver aqui, na ligação polar, o cloro tem lá o elemento 3, né? Ele tem 3 de polaridade. O hidrogênio tem 2,1. Quando eu faço essa ligação, eles se ligam, certo? Mas percebam uma coisa, que eles vão ter, ó, se eu diminuir 3 de 2,1, eu vou ter 0,9. Então, ele é polar. Mas existe, ó, o H aqui ele vai funcionar como o positivo e o Cl como o negativo? O negativo. É o HCl, aquilo que eu estou lhe falando. Ele vai ser dipolo-dipolo. Por quê? Porque a diferença entre eles aqui é polar. Certo? Então, aí vai aparecer aquela imagem que eu desenhei lá do HCl, né? Do ácido clorídrico. Veja aqui agora, ó. Você tem o Cl e o Cl. Que são iguais aí no caso. Só que o Cl, você sabe que é a família 7A. Lá em cima, ele foi o quê? Ele foi negativo para o hidrogênio, que é positivo, certo? Que a gente desenhou lá, tal. Já aqui, um vai ter que ser o positivo e o outro vai ter que ser o negativo. Ele é apolar. Ele vai diminuir, ele vai ter uma ligação apolar, então vai ser 0 entre eles. Olha a diferença entre eles vai ser 0. Só que um deles vai ser positivo, o outro negativo. Na hora de fazer essa atração das ligações secundárias.
É o que a gente está estudando aqui agora. Certo. Tentando traduzir. Aí, deixa eu voltar aqui para o que eu estava mostrando. É justamente esse tipo de ligação aqui, né? É considerada uma ligação dipolo-dipolo. Eu tenho um negativo e positivo. Nesse caso aqui, as substâncias, elas são, ó, nesse caso aqui, ela é polar, certo? Vai ter uma diferença. Então, o Cl vai ganhar aqui para o H. Mas no caso ali, como eu falei para você, do flúor, né? Ela vai ser o quê? Eu tenho flúor com flúor. Um vai ter que ser o positivo, o outro negativo. Então, esse tipo de ligação secundária é a conhecida como dipolo instantâneo e dipolo induzido, entendeu? Ele instantaneamente vai ser um... Dependente dele ser igual, um tem que ser positivo e outro negativo, né? Isso. Então, ele vai ter que ser o dipolo induzido. O que é que acontece? Os elétrons dessa nuvem aí estão em constante movimento. Eles estão ali, né? Girando. Ou seja, as moléculas apolares, há a possibilidade de se tornar polar por um curto período de tempo. É isso que está acontecendo no dipolo instantâneo e dipolo induzido. Por isso que é chamado de dipolo instantâneo e dipolo induzido, é a ligação secundária. Certo? Entretanto, esse tempo ele é o bastante para que haja uma deformação da molécula polar e a induza, certo? De modo a formar dois polos distintos, um positivo e um negativo. Assim, tornando assim, né, um dipolo induzido. É isso que acontece, certo? Certo. Né? Pode prosseguir. Já entendi mais ou menos. Pode prosseguir. Ok. É porque lá, quando a gente fala de polar, você já sabe ali positivo e negativo e tal, mas quando é duas substâncias, que é a polar, apesar de elas serem apolares, como está em constante movimento, vai chegar um momento que eles vão gerar um positivo e negativo. Certo? Que é a imagem que eu charei aqui, né? Que é isso que eu falei para você, ó. O dipolo instantâneo, a molécula é apolar. Apesar de ser apolar, uma parte da molécula, porque quando você vai estudar, você estudou comigo e a gente viu os processos de eletrização, né? Quando vai gerando atrito ali, né? A gente atritou dois corpos neutros, né? Aí atritou, um vai ficar positivo, o outro vai ficar negativo. Só que a gente também estudou o processo de eletrização de indução, que há apenas um afastamento de carga tal. Então, o que acontece? Parte desse afastamento aqui é como fosse parecido. Esse cara aqui vai ser um dipolo instantâneo. Né? É uma interação intermolecular, o dipolo instantâneo e o dipolo induzido. Mesmo a molécula sendo apolar, isso pode acontecer. Isso é ligação de Van der Waals. Aí o que acontece? A NASA usa isso. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui que explique isso aqui. Bem, eu vou ver se eu consigo aqui botar um vídeo. Deixa eu só... Tá aparecendo aí, gente? A imagem do vídeo? Tá. Deixa eu soltar aqui para ver se vê o Ela é áudio. um caso Tá tendo áudio aí? especial de ligação secundária, onde átomos de hidrogênio ficam ou átomos de flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Então, ocorre também esse dipolo, né, que seria a polaridade de duas moléculas adjacentes, só que dentro dessas, a particularidade dessa ligação é que esse dipolo induzido tem uma força maior do que as demais formações de dipolos de ligações secundárias, por isso que elas são relativamente fortes. É bastante encontrado na natureza essa formação de dipolos aí por pontes de hidrogênio,
Existem também outros tipos de dipolos, dipolo permanente e permanente, é quando duas moléculas que já têm polaridade intrínseca se encontram e acabam formando essa ligação secundária. Existem também os dipolos induzidos, dipolo induzido e dipolo induzido. Você vê aí, tá vendo, gente? O dipolo permanente, a molécula já está pronta. É de permanente para permanente. É de uma molécula, por exemplo, HCl. Você vê que o hidrogênio é menor e o Cl maior. Então, o dipolo permanente ocorre com moléculas, certo? Essas moléculas já tem a substância ali pronta, né? É uma molécula de ácido clorídrico, certo? Então, dipolo permanente é molécula de ácido clorídrico, permanente. Já dipolo induzido ocorre com moléculas apolares, feita, né, a mesma substância, mesmo tamanho. Aí ele vai falar aí. É quando duas moléculas que têm características apolares acabam se encontrando e formando um dipolo instantâneo, um dipolo induzido, devido a essa aproximação dessas moléculas apolares. E existem também alguns dipolos permanentes induzidos. Ocorre quando moléculas polares e apolares se encontram. Então, devido... Por exemplo, aqui você tem a molécula de água, né? Você tem o oxigênio, certo? O oxigênio e duas moléculas de hidrogênio. Ela está puxando. Nessa parte é positiva porque você vê que, como é aquilo que eu falei, ela é mais forte, ela vai puxar esses elementos que estão ali, certo? Ela tem mais força ali, o oxigênio está puxando, desculpe, quase não sai. Então, ó, aqui ele não mostra no vídeo, mas isso aqui seria um exemplo da água, né? Você tem a molécula de oxigênio, aqui tem o oxigênio, hidrogênio vai fazer uma molécula de água, né? Então, a água ela tem mais força ali, está lá na família, o oxigênio da família 6A, está puxando 2. O lado que ele puxa, então vai fazer o quê? Vai fazer os hidrogênios se aproximarem. Eles são positivos, então esse lado é positivo e esse é negativo. Já aqui seria o quê? O gás oxigênio. Então, ele é apolar. Nesse caso aqui é polar, você vê pela estrutura, né? Porque puxa para um lado, puxa para o outro. Então, por exemplo, no carbono, né? Acontece muito de ter ligação apolar, mesmo com substâncias diferentes. Porque o carbono está ali, aí você bota o carbono, ele precisa de 4 elementos na última camada. Se eu botar oxigênio de um lado e oxigênio do outro, eles vão ter a mesma força maior do que o carbono. O carbono é 4A, o oxigênio é da família 6A. Então, consequentemente, ele tem mais força. Como ele vai estar a molécula de um lado e do outro, compartilhado pelas 4 moléculas ali do carbono, então ele vai funcionar polar. Aí o que é que rola? São substâncias, são elementos diferentes e formam uma substância apolar. Nesse caso aqui, ela é uma substância apolar, mas formada por 2 elementos iguais aqui. No caso aqui, o oxigênio, aqui o O2. Então, esse tipo de ligação secundária vai ocorrer aqui, ó, entre a água e o oxigênio, água e oxigênio. E nesse polo aqui, ó, vai ser induzido, porque nesse lado aqui ele é positivo e nesse outro lado aqui ele é negativo. Então, é chamado de polo permanente induzido. Eu tenho uma figura que é permanente, que é a água, já tem, e eu tenho aqui uma polar. Então, eles se atraem, essa substância se atrai justamente pela polaridade aqui. Continuar. Devido a essa aproximação de uma molécula polar, a molécula que tem característica apolar acaba ganhando uma determinada polaridade, né? Aqui tem alguns exemplos de animais, né, que tem nas suas patinhas ali, o gueco, que é um desses animais, tem nas suas patinhas moléculas ou moléculas polares, né, que acabam formando esse dipolo induzido ao entrar em contato com moléculas apolares. E esse tipo de tecnologia aí, né, ele já foi basicamente copiado por nós para algumas aplicações. Então aqui mostra uma das aplicações de pesquisas aí da NASA que utilizaram essas patinhas aí do gueco para
fazer o design de sistemas de fixação ou de movimentação em estações espaciais, né? Além desse tipo de polarização que acontece, né, há também um travamento mecânico aqui, então vocês conseguem ver essa superfície aqui, ponta dessas patinhas aqui com esses sistemas de travamento mecânico aqui, e além disso também tem a parte química do dipolo induzido, né? Então há esses robozinhos aqui, né, a pata desses robôs aqui que se movimenta sobre estações espaciais aqui acaba utilizando a mesma tecnologia que o Gecko utiliza aí para subir paredes, para se fixar em superfícies verticais aí. Então, isso aqui não é uma imagem, né? Isso aqui é um esquema, mas é só para a gente ilustrar qual a potencialidade da utilização dessas ligações secundárias aí na indústria em geral, né? Então, é bom que a gente entenda bem como que isso funciona. Então, resumindo, pessoal, na primeira parte... Foi bem esclarecedor aí o vídeo, né, gente? Aí da ideia das ligações secundárias. Eu acredito porque o Josenildo aí teve dúvida justamente por conta da linguagem que a gente utiliza. E vocês terão que buscar essas informações. Vocês têm um plano de curso, tem as metas de compreensão, então tem que tirar um tempinho, mesmo eu sei que é atribulado o trabalho, essa coisa, mas vocês querem galgar algo. Então, nesse momento, você vai ter que ter um sacrifício de ir atrás do conhecimento, que não vai ser ruim para você. Apesar de cansativo, vai ser muito bom a busca de informação. Ok, gente? Até aí tudo ok? Tudo certo. Ok? Você vê, num videozinho simples, aí vocês conseguem achar todas essas ideias e vão ter professores aí que vão falar, né? Você pode procurar do lado do ensino médio que vocês vão achar bastante. Só que a gente tem que ir se aprofundando, ok? Certo, né, Lisandra? Então, vamos continuar aqui nosso slide para a gente concluir a nossa aula. Aqui, voltando, né? A ligação de Van der Waals, elas não são direcionais. É uma ligação fraca, a secundária. A ligações secundárias ou de Van der Waals. Então, aí você vê a formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. Certo? Então, elas vão fazendo aí o que chama de ponte de hidrogênio entre as moléculas. É justamente isso. O hidrogênio ele é positivo, aqui você tem oxigênio, né? Negativo, negativo, então está fazendo essas pontes com hidrogênio. Na ligação atômica e as forças de energia de ligação, por exemplo, o NaCl, ele é uma ligação iônica. A temperatura de fusão dele é o quê? 801, ele congela, você só vai conseguir congelar o cloreto de sódio a 801 graus. Para ele fazer a fusão. 801 graus. O diamante é 3.550 graus Celsius. O cobre, 1.085 graus Celsius. Polietileno. Por exemplo, no diamante, a ligação entre carbonos aqui é covalente.
certo? No cobre, é uma ligação metálica, a temperatura de fusão dele é 1085 graus Celsius. O polietileno, ela é uma ligação que ela é covalente, mas também tem a ligação secundária, tem os dois. Na maioria você vai estudar, na química orgânica, você vai ver muito isso aqui, né? A covalente com a ligação secundária. A temperatura de fusão é 120 graus Celsius. E aqui a água, né? Que é uma ligação secundária. Que é ponto de hidrogênio, né? Outros consideram, então, ela é a ligação secundária. A temperatura de fusão é 0 grau, como vocês sabem, da água. Agora a gente vai ver a substância, a energia, né? Que ela concede a ligação, e a temperatura de fusão. Em ligações iônicas, por exemplo, o NaCl, o óxido de magnésio, o silício, aqui, ó, você tem a energia de ligação entre eles, é 600 quilojoules por mol, do óxido de magnésio eu tenho 1.000 quilojoules por mol, do silício 450. A temperatura de fusão a do sal 801, tal, aqui 2.800, 1.410. Aqui agora são ligações covalentes, né? O carbono aqui, ó. É o que eu falei. O carbono do diamante. A energia entre eles ali é de 713 quilojoules por mol. E a temperatura de fusão dele é maior do que 3.550 graus Celsius. Nós temos aqui o Hg, o mercúrio. A ligação dele é fraquinha, né? A energia, 68 kJ por mol. E ele congela a menos 39 graus Celsius. Também temos a ligação metálica entre ferro, tungstênio. Aqui, ó, você vê, ó, porque eu gosto de tungstênio, gente. Olha isso aqui, ó. Olha a temperatura de fusão do rapaz. É 3.410 graus Celsius. Então, é um tipo de metal que o tungstênio, ele é elemento de transição, né, com 3 elétrons na última camada positiva, e ele doa. Por isso que ele é muito, o tungstênio ele é pesado e ele suporta altas temperaturas, tanto quente como fria, o filamento da lâmpada, né? Aqui você vê que aqui, ó, é considerada ligação ponte de hidrogênio à água, apesar de ser considerada uma ligação secundária, ponte de hidrogênio. Na Van der Waals, aquilo que eu falei de moléculas apolares, que ela girando ali, mesmo girando, ela consegue ela consegue ter uma polaridade, e ela vai ter um dipolo instantâneo e dipolo induzido, por conta desse movimento dentro da nuvem, certo, gente? E o cloro, ele congela a menos 101 graus Celsius. E aqui a ponte de hidrogênio, H2, a água, né? A força para quebrar a molécula é de 51, então ele vai o ponto de fusão, todo mundo conhece, é 0 grau. O diamante, o tipo de ligação, né? O átomo de carbono da grafita também são unidos fortemente através de ligações covalentes, mas dentro de um plano 3D, né, das ligações de diamante, esses planos de átomo de carbono simplesmente empilham-se um no outro, um sobre os outros, sendo a força da união entre os planos muito fracas. Os planos de átomo de carbono estão a deslizar facilmente sobre os outros, né? Eles ficam a grafita, você vê que é bem frágilzinho, né? Que é o
o começo ali do diamante, né? O grafite. Pronto. Isso aqui Paulo já tinha falado, o resumo da aula anterior, e a gente chega nessa parte aí. Então, as bibliografias aí para vocês. Isso aqui é o exercício. Não vou passar. E a próxima aula vocês vão ver estrutura cristalina dos sólidos. Isso aqui, gente, já é um tema para vocês irem atrás da informação. Ó. Estrutura cristalina dos sólidos. Vocês têm que correr atrás. A gente já informa, a gente acertou com o Paulo, justamente a gente informar o que vocês vão estar vendo para a próxima aula. Estrutura cristalina dos sólidos. Então, vai lá atrás, busca informação e para você não ficar perdido nesse tipo de linguagem. Eu quis voltar a falar de apolar, subligações, covalente, né? Justamente para que vocês assim se interajam com esse tipo de linguagem, que é o que você vai ver muito nessa disciplina, que é o comportamento químico, mecânico dos materiais. Ok, gente? No livro do Callister tem um capítulo sobre isso aí. Isso. Vocês podem procurar no Callister mesmo. A gente usa bastante Callister. Tudo ok, né? E, professor, esse slide aí o professor usou, vai estar disponível hoje? Depois da atualização, que ele tem um player, ele mudou o player lá de vídeo. Ele já libera uma opção já no dia da aula lá, já libera a opção para você assistir. Se o professor tiver postado, no caso. Exatamente. Aí lá já avisa, né? Então, gente, boa noite. Lá tem no Live, eu salvei no Live, mas vou estar salvando no Drive e vocês compartilhem. O slide já passei para vocês da aula. E fala para o pessoal que não teve na aula para assistir o vídeo, que vai ser bastante interessante, certo? Uma boa noite.